Konnichiwa, minas! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e hoje tá começando um quadro novo aqui no canal. Pô, não pensei no nome do quadro. Lembrei do nome. O nome vai ser Ultra Crossover. Então tá começando um novo quadro aqui no canal do Ultra Crossover. Pode até fazer uma intro aí meio Marvel vs Capcom pra ficar maneiro. Marvel vs Capcom! Não, exagero meu, tá? Mas então esse é o primeiro vídeo do canal e hoje eu tô trazendo aqui comigo dois parceiros também, que é o Cry Dark Game e o Musical Games, que estão aqui comigo também no fundo da call. Falem oi aí pro pessoal. Oi. Fala, pessoal. Beleza? Então eles falaram oi. Como eu pedi pra eles falar oi, eles falaram oi, tá tudo certo, não precisam falar mais nada, só isso. Então a gente vai estar começando esse quadro novo aqui no canal e no final do mês tem o Respondendo Inscritos com ele, que a gente já até gravou inclusive. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ultra Crossover! O Ultra Crossover, galera, nada mais é do que um quadro fundindo dois universos, ou seja, a gente vai pegar o universo de um anime e vai juntar com o universo de outro anime. É um cenário meio o que aconteceria se juntasse esses dois universos, entendeu? É meio um universo paralelo, só que de uma maneira um pouco diferente, uma maneira crossover. Então o interessante é isso, a gente tá começando esse quadro aqui hoje, a gente vai juntar hoje Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, o que aconteceria no universo onde Goku e Seiya se encontrassem, onde todos os personagens da franquia se unissem. Então a gente vai estar debatendo aqui um pouquinho a respeito disso. Bom, para começo de conversa, para poder juntar os 12 universos, a gente precisaria ter o quê? Distorção espaço-temporal. Então meu amigo aqui, Cry Dark Game, o Ramon, ele sabe muito bem quem em Cavaleiros do Zodíaco pode fazer distorção temporal e quem não pode. Espaço-temporal, né? Então cita pra nós aí um exemplo aí de quem poderia de alguma forma unir esses dois universos dentro de Cavaleiros do Zodíaco. Seres que têm essa capacidade, eu posso citar aqui Cronos, o deus do tempo, que ele tem essa capacidade de manipular o tempo e espaço. E Pontos, que também é um ser apelão pra caramba, que ele também consegue manipular um pouco essas realidades. E talvez o Saga, que ele já conseguiu escancarar as portas do espaço-tempo com a outra dimensão. Hades não poderia, já que ele criou o Inferno e os Elísios? Ou Hades não criou o Inferno, só os Elísios? Até poderia, mas não foi confirmado. Pelo que eu vi até agora. Aham. E o Kelny, tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Musical Games? Sobre Cavaleiros do Zodíaco eu não sei muito, então vamos na opinião do Cry Dark Gemini. Bom, de Dragon Ball, cara, a gente poderia citar aqui alguns Kaioshins, né? Mas até agora não apareceu nenhum Kaioshin das Trevas no anime, talvez apareça, né? Quem sabe. Mas a gente tem também em Xenoverse Demigra, Mira e Tawa. São personagens aí que eles poderiam viajar entre as timelines aí, entre os universos e poder de alguma forma juntar isso, esses mundos. Então seria interessante basicamente se o Demigra, né, que é o deus demônio, é meio estranho falar isso, né, deus demônio. Estranho. Seria estranho se o... Seria estranho não, seria legal na verdade, não seria estranho, seria legal. Seria legal se o Demigra de alguma forma entrasse em contato com Hades, que eu acho que é um vilão também muito sinistro em Cavaleiros do Zodíaco, e os dois conseguissem se unir, já que os dois representam basicamente a mesma coisa dentro de seus respectivos universos, né? Sim. Os dois são o Demigra é como se fosse o Hades de Dragon Ball, né? Uhum. Então acho que seria interessante se os dois de alguma forma entrassem em contato, assim, e conseguissem unir os dois universos. Mas pra que diabos eles iriam unir os dois universos? A gente tem que ter algum plot, a gente tem que ter alguma história específica pra isso. Bom, simples. Hades não consegue seu objetivo, certo? Então vamos supor que o Hades tenha ressuscitado um pouco mais pra frente do que previsto. Sei, o pessoal derrotou Hades, mas vamos supor que ele de alguma forma tivesse conseguido ressuscitar. Ou mesmo Demigra tivesse viajado no tempo e ressuscitado ele de alguma forma. Mas pra quê? Como eu disse, ambos foram derrotados. Então eles não foram capazes de derrotar seus inimigos sozinhos. Então aí é um plot bem simples. Os dois se juntam pra poder derrotar seus inimigos. Então, em consistência, pra fazer um crossover a gente pode ter algo bem simples, algo bem fácil, entendeu? Não precisa ser um plot muito complicado. Até porque crossovers são mais focados na diversão. Até porque Cavaleiro também não se complica também, então...
Então daí nesse ponto os dois mundos se juntariam. Então a gente teria a primeira coisa, o encontro de Seiya e Goku. Tan, tan, tan. Você tá ferrado isso aí. Plot twist. Aí vai, o que aconteceria? Muito simples. O Seiya estaria lá lutando de boas com os soldados de Hades, já que eles voltaram no tempo, né? Então o Seiya estaria lutando com os espectros lá no inferno e Goku apareceria lá no inferno. De quem é esse Ki? É um Ki que eu nunca senti antes, é como se fosse algo que vem do espaço. Um Ki alienígena? Será que ele é um Freeza da vida? Então quando ele chegasse lá, ele repararia que o Seiya tá usando o Ki dele, que na verdade é o Cosmo, que é um pouquinho diferente do Ki. Mas aí, o Seiya estaria lutando por uma causa boa, então o Goku automaticamente já associaria uma coisa a outra e acabaria ajudando o Seiya. Vamos supor que alguns guerreiros aí estivessem junto com o Goku, vamos supor que o Vegeta e... vamos botar o quê? Vamos botar o Piccolo aí, vamos supor que estivessem os três juntos. E eles chegassem até Seiya e Shun, vamos supor que fosse na parte que o Seiya e o Shun estivessem junto, né? Sim. Então seria bacana se eles se encontrassem nesse ponto e aí o Goku ajudasse o Seiya e o Shun a derrotar os espectros e os juízes do inferno. Eles teriam um certo trabalho, mas conseguiriam. Acho que esse grupinho aí que eu falei ia conseguir derrotar os juízes do inferno. Ou vocês acham que não? Com certeza que seria, porque os espectros não são fortes. Agora se for do Lost Canvas, vão lascado. Eu acho que conseguiria. Sim, provavelmente, Não tem muita dificuldade, não. No meio desse rolo, o que aconteceria? Demigra apareceria e despertaria Hades no corpo de Shun. Automaticamente. Então ele já libertaria 100% do poder de Hades, porque o Demigra poderia avançar um pouco no tempo e liberar 100%, fazendo automaticamente o lado humano do Shun se desprender de Hades. Também certo? Fazendo ele colocar a armadura de Hades e a espada também. Daí, Demigra utiliza o quê? Brincos Potara para poder fazer a fusão com Hades. Imagina só, uma fusão Potara entre Demigra e Hades, os dois mais macabros, assim, os dois que representam um deus da morte em seus respectivos universos aí, representam o capeta de seus universos. Então, seria a fusão de dois capetas aí, a gente teria essa batalha aí entre esse ser super poderoso, os guerreiros Z e os cavaleiros. Aí nesse ponto todo mundo se encontraria, os cavaleiros de bronze todos chegariam, e os guerreiros Z que estão faltando também chegariam no local. Aí começaria a batalha sinistra entre a fusão Potara de Demigra e Hades contra todos eles. Só que uma fusão Potara ela não simplesmente adiciona poder, ela multiplica poder. E a gente não tá falando de qualquer um, a gente tá falando de Demigra e Hades. Você imagina esses dois poderes multiplicados. Ainda mais que Hades é, como é que fala? Ele da tríade dos três deuses supremos do Olimpo. E Demigra o cara consegue da linha do tempo, então apelação do caramba. Apelação suprema. Verdade. Então eu acho que todos os guerreiros eles tentariam, mas eles cairiam, porque seria muito poderoso. Seria mais ou menos igual aquela cena de X-Men Evolution, que o Apocalipse desperta e joga os mutantes todos longe. Eu acho que seria mais ou menos algo do tipo. Então, ninguém ia conseguir derrotar a princípio. E alguns iam sair muito feridos daí. Porém, Goku inseraria um recurso pro Seiya, que é a dança Metamoro. Então, automaticamente, a partir desse ponto, o Vegeta já ia estar incapacitado de lutar de alguma forma, porque ele teria se ferrado na luta lá com o clone lá do Demigra e do Coisa. Então a gente teria uma fusão entre Seiya e Goku. E não é só isso, Seiya com a armadura divina e o Goku usando o seu Super Saiyajin Blue, que até o momento é a transformação mais forte. Se não vier, é outra transformação ainda. Então os dois fariam a dancinha lá bonita, aquela dancinha bacana, que não é nem um pouco ridícula. Cara, imagina o Seiya fazendo essa dança. Junto com o Goku, ia ser engraçado, né? Só pode ficar que nem o Gogeta Super Saiyajin 4, ficar tipo brincando com o personagem, achando que é fraco, não sei o que. Então a partir desse ponto, galera, a gente teria enfim a fusão entre o Super Saiyajin Deus, né, e a armadura divina de Seiya. Então são a fusão de dois deuses também. Tá certo que a dança Metamoro é mais fraca, ela só dá a soma, né, e ela só dura 30 minutos. Então dentro desses 30 minutos eles teriam que derrotar a fusão de Demigra com Hades. Agora a gente tava pensando nos nomes aqui, né, como é que seria um nome da fusão de Seiya com Goku? Não teria como. Todas as possibilidades de nome seriam terríveis. Então a gente pensou em usar o Kakaroto e Seiya, porque
Goku e Seiya aparecem na tela só como é que ficariam os nomes. Então você tá vendo aí que seriam nomes bizarros. Então a gente vai usar Kakaroto, ficaria Seiyaroto, ou então Seioto, alguma coisa do tipo. Ficaria melhor do que com Goku e Seiya, porque fica meio difícil. Agora Demigre e Hades, acho que não seria muito ruim não, né? Podia ser Demigres, ou então Adidas. Então, os nomes também não são muito importantes, né? O importante seria a luta do crossover. Então no final a gente teria a fusão de Seiya com Goku lutando com Demigre e Hades, que seria uma luta épica que faria os universos se abalarem e se chocarem. Então seria interessante que no desenrolar, né, a gente fala assim, não seria só porrada, só o que a gente falou. A gente ia ter muita conversa, muito diálogo entre os personagens e o Seiya esclarecendo um pouco o que é o Cosmo e o Goku explicando o que é o Ki. Talvez um pudesse até ensinar uma técnica ao outro, seria interessante também, né? Meteoro de Kamehameha? Já pensou? Seiya, concentre a energia da natureza nos seus punhos, a energia que vem do seu corpo e dos seres à sua volta nos seus punhos. Aí concentra, faz uma posição de Kamehameha assim. Aí vai, meteoro da tartaruga! Aí lança o Kamehameha com o meteoro de Pegasus. Teoricamente isso. Bom, galera, então é isso. Eu tô fazendo esse vídeo, esse é o primeiro. Eu não tenho muita ideia, muita estrutura ainda do que esse crossover vai ser. Mas eu quero projetar bem os próximos vídeos. Eu quero cuidar bem pra cada timeline, cada coisa ficar certa. A gente pôr cada detalhe de determinada timeline em determinado crossover. Então já deixa aí suas dicas de qual crossover de dois universos você gostaria de ver nesses vídeos. Então é isso, eu agradeço a participação de todos os meus brothers aí. O canal deles vai estar na descrição. Muito obrigado por assistirem e sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.